Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? E um feliz sábado a todos. Vamos ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já estão aí com a Bíblia na mão, com a canetinha com papel para anotar a passagem, e vamos pedir a Deus em oração que nos dá sabedoria para compreender aquilo que Ele quer que nós aprendemos junto. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, conduzido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Então, nós estamos estudando quem é o homem. E nós paramos aqui no estudo de sábado passado, que vamos repetir ele, que está lá em Gênesis 3:24, e aí em seguida nós vamos dando continuidade, que fala assim, que foi feito para manter o homem afastado da árvore da vida. Então, Deus tirou o homem do jardim, porque ele transgrediu uma lei, e ele não podia lá. Mas tinha a árvore ali da vida, que tinha seus frutos, e o homem não podia comer, porque se ele comesse, ele não morria. Então, foi precisar falar, e falando assim, né, o que foi feito? Expulsou o homem, colocou querubim ao oriente do jardim do Éden, no refúgio de uma espada que revoava ou guardava para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus tira ele e coloca ali 2 anjos com espada. E ali é onde que Adão ia todo dia com Eva ali, olhar aquele jardim onde eles viviam, naquele paraíso, e modo de uma desobediência, agora eles não podem entrar. A Bíblia não dá um relato de quanto tempo ficou esse jardim ali, mas eu acredito que ele foi com Eva, depois ele foi com os filhos, e falou, ó, tudo isso daí, nós não podemos entrar porque nós desobedecemos a Deus, nós transgredimos. E Deus falou, o salário do pecado era a morte. Ali ele viu então a primeira morte acontecer, modo de uma transgressão deles. Em seguida ele foi vendo morte que ele foi vendo. Hoje o homem transgride e tem que pagar também pela transgressão. Um dia Jesus vem para pagar todos os seus pecados, mas muitos não aceitam, se aceitar. Agora vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, versículo 3. Como são considerados todos os homens em seu estado natural? Como que é considerado o homem no seu estado natural? E aqui fala, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos da ira, todos em pecado, né? Da ira de Deus. O livro de Efésios, então, ele nos dá esse relato. Descreve as condições humanas antes da salvação, destacando que todos que viviam segundo os desejos da carne e da mente. O homem com desejo da sua carne e da mente. O versículo afirma que por natureza os seres humanos era filho da ira, merecedor do juízo divino, assemelhando-se aos demais desobedientes, entre os quais todos nós também dantes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos filhos da ira como os outros também. Então, antes de aceitar Jesus, nós andava desgarrado, nós andava em caminhos tortos e não tinha diferença dos demais que não aceitou Jesus. Tudo andava fazendo as suas vontades, os seus desejos e assim, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, aí seu caminho endireita, aí seu caminho se muda, porque você deixa essa mente, essa carne de cobiça, de ganância, para andar num caminho para ganhar a salvação. Vocês podem manter agora no livro de João, capítulo 3, versículo 36. João 3, versículo 36. Se a ira de Deus permanecesse sobre alguém, de que
previa ele, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho e não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando você permanece rebelde contra o Filho, não vê ele, porque você não aceita, você não acredita que Jesus veio aqui pagar o seu pecado, veio te dar uma oportunidade para a salvação. O homem, às vezes, é ignorante. Então, João, ele fala assim, destaca a divisão fundamental entre o crer e rejeitar Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, enquanto que desobedece ou rejeita o Filho, não verá a vida. Permanece sobre a ira de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e ele receberá da sua plenitude. Mas aquele que não crê no Filho não receberá da sua plenitude, por isso a ira de Deus está sobre ele. Se você não aceita, você não crê, você não obedece, então o que Jesus vai fazer com você? O Espírito Santo toca em você todo dia, lembrando que Jesus esteve aqui pagando a tua dívida, e você ignora. Então não tem como a ira de Deus, porque Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Vamos deixar bem claro nesse sentido. Deus, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, o seu Filho veio para poder resgatar o homem, que a situação do homem era crítica demais, era terrível. Então, Ele nos dá a oportunidade de endireitar a nossa vereda. Agora você vai no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 9. Falei 6, mas não. Agora Romanos 5, versículo 9, tá? Vamos corrigir aqui um pouquinho. É 5, 9. Por meio de quem o pecador é salvo da ira. Por meio de quem que o pecador é salvo da ira de Deus. E aqui ele fala, logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, sangue de quem? De Cristo, seremos por ele salvo da ira de Deus. Justificado. Você aceitou Jesus? Você se entregou para ele? Então, essa ira não tem, Deus não está mais agora com raiva de você, porque Deus fica triste, não é raiva, Deus não está triste com você. Deus fica triste com aquele filho que desobedece, é igual um pai, o filho está desobedecendo e o pai fica triste, poxa, eu faço tudo para o meu filho, mas meu filho vira as costas para mim. O pai, assim é Deus. Deus, Ele nos dá o sol, nos dá a chuva, nos dá os alimentos, nos dá o ar, dá tudo. E muitos viram as costas para Ele, e Deus fica muito triste com isso. Ele fala, poxa meu filho, você foi lá, foi humilhado, maltratado, apanhou, foi zombado de tudo quanto é tipo de peça, a morte mais terrível, mais humilhante que existia naquela época, tudo isso mão dele, ele não está querendo. Mas quando você aceita, então, o sangue de Jesus, então nos liberta dessa ira e deste pecado. Por isso que nós estamos ouvindo a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura, para nós aprender junto. O Espírito Santo nos vai ensinando. Aí você fala, poxa, mas quanto tempo eu vou aprender tudo? É um processo, todo dia, enquanto nós estivermos aqui, estou trabalhando o Espírito Santo, então assim, quando você começa a falar a primeira palavra, às vezes uma criança fala papai, outra fala mamãe, outra fala papá, né, tetê, e depois vai soltando a palavra, depois vai para a escola, começando os vogais, o ABC, e assim vai estudando, e o estudo não para. Assim é o estudo da palavra de Deus. Deus nos vai dando cada dia um entendimento um pouquinho, até um dia nós estar com Ele na Canaã celestial. Agora você vai no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3 e versículo 3. Ele fala assim, com que está as condições, a vida futura dos cristãos? Com quem está as condições da vida futura? Qual é a vida futura? Como é que está as condições, né? Vocês já conseguiram? Ele fala assim,
porque morreste para o pecado e a vossa vida está oculta juntamente com a de Cristo em Deus. Quando você aceita, você morreu para o pecado. Por isso o batismo, quando você aceita Jesus Cristo e é batizado, chama-se um sepultamento. Você é mergulhado, o corpo todo na água, e você volta, uma nova criatura. Não quer dizer que você não vai pecar. Enquanto nós estivermos neste mundo, a tendência humana é complicada, mas ali você aceitou Jesus, arrependendo das coisas que você tinha feito, então ali é sepultado. Você é uma nova criatura. Então, é por isso que falam uma nova criatura. E ele fala assim, afirma porque já morreste, a vossa vida está escondida com Cristo. O crente morre para a velha vida de pecado e a sua verdadeira existência espiritual está segura e protegida em Deus. Está segura e protegida em Deus. Você aceitou? Você creu? Então ela está ali, então, segura na mão de Deus. E o pecado, eu vou falar para vocês, que é como se fosse um telefone. Se o telefone toca e você não coloca a sua mão para atender, você está no ato pecaminoso. Isso o pastor Alexandre Bullion falava muito nas pregações dele. E está no ato pecaminoso. Mas na hora do momento que você pega e atende, você praticou. O pecado, às vezes você vê, a tua natureza quer levar você, está naquele ato, e você resiste. Fala, Senhor, eu não dou conta, me ajuda. Deus fala, vou te ajudar, meu filho. E você sai daquilo dali, você não praticou, ficou só no ato. Mantém da Colossenses 3, agora no versículo 4. Colossenses 3, no versículo 4. Quando será essa vida conferida ao crente? Quando então será essa vida conferida ao crente? Aquele que crê, né? Eu gosto de falar que é o cristão. Quando será o cristão, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também será manifestado com Ele em glória. Quando então Jesus manifestar? Quando vai ser manifestada então Jesus? A segunda vinda dele. Quando Deus falar, meu filho, está consumado, pode buscar o nosso povo. Então aí ele se manifesta e vem com os anjos buscar. Então a nossa vida também. Então é aqui, ó, vamos repetir. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também será manifestado com Ele em glória. Vai uma maravilha, meus queridos, que nós que estamos estudando para aprender junto a palavra de Deus. Um dia estar com Ele na Canaã celestial, né? Assim, afirma quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serão manifestados com Ele em glória. Este versículo destaca a união futura dos fiéis com Jesus na sua glória, enfatizando que Cristo não é apenas Salvador, mas essencial da vida espiritual, garantindo a ressurreição e a glória vindoura. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vossos manifestaremos com Ele em glória. Então nós manifestaremos com Ele na sua glória. Ele vem e fala, filho, agora hoje eu vim para buscar vocês, eu vim buscar, vamos lá para casa. Eu falei que eu ia preparar tudo, os quartos, deixar tudo arrumadinho para receber. Então, nós iremos com Ele para Canaã celestial. Isso vai ser uma maravilha. Hoje Ele está dando a oportunidade para nós ouvir a voz dEle através do estudo da Santa Escritura. Vocês agora pegam lá no livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, que somente possui a imortalidade. Quem somente possui a imortalidade? Então aqui ele fala assim, bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que possui a imortalidade. Quem? Deus é o único ser que possui vida original ou imortalidade em si mesmo. Todos os outros precisam recebê-la
de Deus. O único que tem, Deus. Todos os outros, tudo nós precisa receber. Ele tem, então, essa imortalidade. Por isso que um dia ele falou, quem ia ser? Eu sou o que sou. Deus é Deus. Não adianta nós querer saber que nós nunca vamos assim, basta nós aceitar Ele como nosso Deus, porque Deus é Deus, não tem assim. Então, é isso que ele fala. Ainda no 2 Timóteo 1:10, mas ele fala também, né? Mas antes de ver 1:10, vocês vão lá em João, o 5:28. Vamos ver João 5:28. Ele nos fala assim: e assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele também deu ao seu Filho Jesus poder de vida em si mesmo, demonstrando evidente a autoridade de Jesus para dar a vida e julgar. Este versículo explica como o Filho pode exercer o juízo divino e gerar vida da ressurreição por meio de sua poderosa palavra. Isso ocorre porque, assim como Deus, Ele tem vida em si mesmo, e Deus, ao autor existente, Ele sempre foi Deus vivo. Deus deu autoridade também para Jesus, que Ele possa dar vida e vida eterna. Por isso veio Ele para comprar a nossa dívida, para nos dar o direito da vida eterna. Por isso tem as três pessoas da Santíssima Trindade: Deus, Filho e Espírito Santo, depois dos anjos. E Jesus, Ele dá a vida também. Por isso que Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou caminho, verdade e vida. Então Ele é o caminho que leva a Deus, Ele é verdadeiro e Ele dá a vida, né? Então, 2 Timóteo 1:10, porque foi trazido à luz imortalidade. Por quem foi? Manifestada agora pelo aparecimento da nossa salvação, Cristo Jesus, o qual não se destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Ele veio para trazer luz, a imortalidade através do Evangelho. O Evangelho, ele traz as pessoas para o caminho, para a luz. Por isso que ele falou um dia: vocês são a minha testemunha, prego o Evangelho, vocês são luz do mundo. Quando você começa a estudar o Evangelho, você começa a entender o propósito de Jesus que veio neste mundo, o propósito de Deus. Vocês são a luz do mundo. Tem uma passagem que ele fala: vocês são o sal. O sal serve para quê, meus queridos? Para temperar. O sal você não pode pôr demais, que não fica bom. Mas se você deixar sem sal também não presta. Temperante. Então, nós somos ele ali. Agora, no livro ainda de Romanos, vamos ler mais esse versículo, depois, sábado que vem, a gente dá continuidade para encerrar esse estudo, para nós começar o outro. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 7. Romanos 2, versículo 7. Se vocês quiserem anotar, a ver se o tempo nosso curto, fica bem à vontade, tá? A quem é prometida a vida eterna? É prometida uma vida eterna para quem? Vamos ver o que aqui em Romano fala. Dará a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procurando a glória, honrar e incorruptibilidade da vida para quem? Quem procura fazer, andar nos caminhos. Ninguém precisa procurar alguma coisa se já possui. O fato de devemos procurar a imortalidade é só por isso, e provado que não possuímos agora. Então, nós não possuímos a imortalidade. Sabe quando que nós vamos possuir a imortalidade? O dia que Jesus vem buscar, que nós for com Ele para Canaã Celestial, então lá não vai ter mais morte. Então, vamos lá. Vamos dar uma lidinha aqui no João, para nós encerrar o estudo de hoje. João, capítulo 6, versículo 27.
Vamos ver o que João fala aqui. Ele fala assim: exalta e busca o alimento espiritual que produz a vida eterna por Jesus, em vez de se esforçar apenas por coisas materiais e passageiras. Jesus destaca que Deus Pai confirmou com seu selo para conceder essa nutrições duradoura. Jesus aqui ele destaca o seguinte: olha, vida eterna duradoura. Eu gostaria que quando Jesus manifestar nas nuvens do céu para vir buscar o seu povo, eu com a minha família fazer parte, vocês que estudam comigo, os amigos, gente, olha, nós olhando aquele corredor, anjo de um lado, anjo do outro, Jesus lá no arco, no centro, com os braços abertos, e quando ele morreu na cruz, e falando: pode subir, meus filhos, pode subir, eu vim buscar vocês, a casa está pronta, os quartos estão arrumadinhos, vem, meu pai está lá também para receber vocês, e o céu vai ficar por 7 dias vazio. Você já pensou, você sai da tua casa, deixa 7 dias sem nada na casa, o céu 7 dias vazio. Por que vai estar vazio? Olha que maravilha, vem tudo para nos buscar, vem tudo para nos buscar, um privilégio para um dia nós estar com Ele na Canaã Celestial. Meu desejo, um bom dia a vocês, fica com Deus, até o próximo estudo.